Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje tá imperdível. É essa fofurinha dessa ovelhinha aqui que me pediram em dois outros vídeos que eu coloquei fotinho dela e mostrei. Foto não, mostrei ela, uma outra cor. Me pediram para fazer essa ovelhinha. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer essa fofurinha. Se tu quiser aprender, fica comigo até o final do vídeo. Eu sou a Glê Negri, seja muito bem-vindo ao meu canal. Que bom, gente! Estou muito feliz em fazer essa ovelhinha que tanto me pediram nos outros vídeos. Ela pode ser usada como chaveirinho, né? Ela pode ser até como lembrancinha. Imagina que fofura essa ovelhinha de lembrancinha de nascimento, de aniversário. Eu já coloquei, depois no final eu vou mostrar como, eu já coloquei um prendedor para ser usada como chaveirinho, ó. Depois eu mostro como eu fiz ele também. Ela é muito fofa, né, gente? Essa linha é uma linha toda peludinha. É essa linha aqui, depois eu vou mostrar no material também. Ela é toda peludinha, é uma linha da Círculo, o nome dela é Ternura. Ela não é muito fácil de trabalhar. A gente não consegue visualizar onde os pontinhos estão, assim, como é, né? Mas eu vou mostrar também depois fazendo, que tem um jeitinho que a gente consegue ver, assim, aonde está o ponto, pra gente não se perder. E a dica que eu tenho é usar muito o marcador, né? Colocar o marcador pra gente não se perder, porque se a gente se perde na contagem, é difícil de contar os pontos depois. A gente tem que desmanchar, né, a carreira e começar de novo, pra não ficar errado. Mas é só praticando também que a gente consegue fazer. E tem mais uma novidade. Essa ovelhinha a gente vai praticar para usar essa linha, porque depois, não sei se o próximo vídeo, mas depois eu vou fazer o vídeo dessa fofura aqui maiorzinha, não prendi o top, que é muito fofa, né? Que é a miniatura dela grande. Olha, gente, eu vou fazer então depois o vídeo mostrando como a gente faz ela. Então a gente já pratica, já usa essa linha que não é muito fácil, praticando na pequenininha e depois a gente faz a grande. Então, vamos ao passo a passo, espero que vocês gostem. O material então que a gente vai precisar para fazer essa ovelhinha é essa linha Ternura da Círculo, que é o número da cor é 3526. Esse rosinha, essa linha parece ela é muito fofinha, toda peludinha. A linha cinza da Amigurumi para fazer o focinho, as orelhinhas e as patas, os pedacinhos das patas. Tesourinha. Agulha, eu vou usar dois tamanhos. Eu vou usar uma agulha 2,5 para fazer com cinza e uma agulha 3 para fazer com essa linha peludinha aqui, porque ela precisa ser um pouquinho maior, senão ela fica muito apertadinho o ponto. Uma agulha de tapeçaria, um palitinho para botar enchimento, o plumante para o enchimento, fios coloridos para marcar. E isso aqui é opcional, ó. Isso aqui eu mostrei num outro vídeo, já que eu fiz os chaveirinhos. É um fiozinho de camurça que imita couro, é pra gente colocar depois no chaveirinho. E um fecho, ó, fecho assim, que ele abre. E os outros fechadores. Esse aqui é um fechador é um terminal de bijuteria usado, ó. A gente usa para fazer assim, fechar o fio um dentro do outro, ó. Pra ficar bem certinho e não cair. E duas argolinhas, uma maior e uma menor. Depois eu vou mostrar no final como montar ela. É bem fácil, mas não precisa ser também, pode ser só uma argolinha passando pela cabecinha dela ou uma outra forma que vocês gostarem de fazer. Então, vamos ao passo a passo. Então, a gente vai começar pela cabecinha dela e com a cor cinza, para fazer a parte da frente que é do focinho. Então, eu vou colocar 6 pontos baixos em anel mágico. Então, vou fazer um ponto baixo aqui
E vou colocar o meu marcador no meu primeiro ponto. Agora a gente vai fazer 6 aumentos. Vamos ficar na segunda carreira com 12 pontos baixos. Então, já fiz um, mais um aqui. E aumento em todos os pontos até o final da carreira. Chegamos ao final da segunda carreira. Agora, a terceira carreira a gente vai fazer somente ponto baixo. Não vai fazer aumento e não vai fazer diminuição. 12 pontos baixos, então. Vou fazer um, vou mudar o marcador para cima. Então, vamos fazer só ponto baixo por toda a carreira, até o final. Chegamos, então, no final da terceira com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a quarta carreira, um aumento e um ponto baixo e um aumento. A gente vai ficar com 12 no final. Então, vou fazer um ponto, vou mudar o marcador. Agora, a gente faz um ponto baixo e um aumento. Fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento aqui. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento até o final. Ficamos com 18 pontos. Chegamos no final da quarta carreira com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a quinta e a sexta, 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras de 18 pontos baixos. Fiz um ponto, vou mudar meu marcador para cima. E continuamos fazendo 2 carreiras de 18 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 2 carreirinhas de 18 pontos baixos. Concluímos as 2 carreiras. Agora, a gente vai mudar de cor para começar a fazer o rosa. Para mudar de cor, eu vou usar a troca de cor que eu publiquei um vídeo. Se vocês quiserem ver como é que é, eu vou deixar o link em algum lugar aí no cantinho. Vocês podem ver como é que é essa troca de cor, ela é bem legal, ela fica praticamente imperceptível. Então, vou fazer a troca de cor agora. Vou fazer um pontinho aqui. Mas também vocês podem fazer a troca de cor normal, né? Como é só uma troca de cor, não vai aparecer, não vai ficar aparecendo assim, não tem problema. Então, eu vou amarrar aqui, né? Depois que eu troquei de cor, vou amarrar os dois para não soltar, não abrir. Pronto, vou esconder tudo aqui dentro os fios. A primeira carreira, então, é mais fácil de fazer, porque a gente consegue ver, né, visualizar aqui a quantidade de pontos por causa da linha cinza. Mas a gente sempre tem que usar um marcador, porque essa linha não é fácil de ver, ela é bem chatinha de fazer. Mas usando o marcador e sempre contando os pontos, quando a gente for fazer, a gente, né, cuida para não estar se distraindo com outra coisa, senão a gente se perde. Então, aqui na primeira carreira eu não preciso colocar marcador. Aqui eu vou fazer, então, uma sequenciazinha de aumento aqui no meio, para ficar um pouquinho mais alta
A cabecinha da ovelhinha ela é um pouquinho mais alta no meio. Então, eu fiz 3 pontinhos, ó. Então, vou fazer mais 2. Então, essa carreira são 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. 5 fiz, ó. Agora, a gente tem uma sequência de 3, um aumento e 2 pontos baixos 3 vezes. Uma sequência, né? Então, aqui eu vou fazer fiz 5 pontos, vou fazer um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos. Mais uma vez, que são 3 vezes, um aumento e 2 pontos baixos. Essa era a sequência que a gente fez, vai ficar um pouquinho mais alta a cabecinha. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, opa, 2, 3, 4. Não faço aqui, como eu usei a minha troca de cor, eu vou... Esse aqui é uma laçadinha que vai pra dentro, depois vocês podem ver no vídeo. Vou no próximo buraquinho. E aqui eu emendo com ponto baixíssimo só essa primeira carreira. Só pra ela não ficar perdida aqui, né? Pronto, fiz a primeira carreirinha, ó. Aqui vai ser o alto da cabeça dela. Então, eu vou botar um marcador, pode ser aqui embaixo mesmo, pra não atrapalhar, não precisa ser lá em cima, né? Vou colocar um marcador só pra gente saber depois que essa vai ser a parte de cima da cabeça. Dá pra visualizar porque ela vai ficar um pouquinho mais alta, mas agora no início é bom a gente marcar assim pra gente não se perder depois. Então, a segunda carreira eu vou fazer só ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. Eu vou marcar aqui onde eu fiz o último, ó. Pegar um marcador de outra cor. Colocamos então o marcador, eu coloquei de outra cor, né? Pra gente não se perder e continuar. Já fiz um pontinho, coloquei o marcador. Agora a gente vai fazer mais 6 pontos baixos, são 7, daí vamos fazer mais 6. Seis pontos baixos. Aqui ainda é um pouco mais fácil de ver os pontos, né? Tá vendo esses gominhos aqui, ó? Esses são os pontinhos que forma. Depois também vai ter, assim, quando a gente vira um pouquinho, ó, a gente consegue ver que ele parece um gominho. Então, esse é o ponto e no meio é onde a gente vai, aliás, deixa eu ver aqui. Isso no meio é onde a gente vai colocar a agulha para fazer o ponto, ó. É uns gominhos. No início é mais difícil de ver, depois a gente acostuma. E que se a gente colocar a mão, ó, o dedo e apertar, onde tem o ponto, ele é um pouquinho mais grosso, é onde a gente fez né, o vãozinho aqui do ponto, aqui. Ele é mais fininho daí, onde tá mais grossinho é o ponto. Mas fazendo a gente consegue entender. Então, a gente fez 7 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência 3 vezes de um ponto baixo, minto, de um aumento e 2 pontos baixos. Então, um aumento e 2 pontos baixos. Opa. Dois. Peraí que tá errado aqui, eu acho. Não é fácil? 2. Mais um aumento. 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma vez. Um aumento. E 2 pontos baixos.
No final, tem que sobrar 5 pontos pra gente chegar do outro lado. 5 pontos baixos. Então, vamos ver se deu certo. 1, 2, 3, 4, 5. Bem certinho. Ó, ficou... Em cima fica mais altinho, ó. A cabecinha dela. Agora, a carreira número 9... Nós vamos fazer... Agora, nós chegamos a 24 pontos, tá? No final desta carreira 8. Agora, na 9, a gente vai fazer só 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vou fazer um ponto aqui, vou mudar o marcador. Agora, a gente pode fazer e pode contar para ver se a gente fez certinho. Tem que ter 24 pontos nessa carreira. Porque, às vezes, a gente pode pegar 2 no mesmo furinho, né? Então, sempre a gente vai contando, assim, para ver se deu tudo certinho. Senão, tem que desmanchar e fazer de novo, né? Não tem muito... Então, uma carreira agora é de 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, eu vou fazendo, depois a gente volta. Concluí, então, a carreira, concluímos, né? A carreira de número 9. E aqui, ó, gente, agora a gente já pode colocar os olhinhos na posição certa, senão depois a gente vai fechar muito, é ruim de colocar a trava de segurança. Ó, onde a gente marcou antes, que é aquela parte mais alta da cabecinha, ó, no meio, os olhinhos, né? A gente pode medir a distância dos dois lados dos olhinhos daí. E é colocado na última carreirinha do cinza, ó. Na última carreira do cinza, vou tirar um aqui pra gente ver, ó. Na última carreirinha do cinza, a gente coloca o olho. Então, vamos ver quantos pontos de distância um do outro. Vamos ver, então. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos de distância um do outro, ó, pra ele ficar quase na lateral. O olhinho da ovelhinha é mais na lateral, né? Não é muito juntinho. Então, essa é a posição do olhinho, tá? Vou colocar, então, a trava de segurança no meu aqui, que fica mais fácil agora, porque depois fica bem mais difícil, né? Com um buraquinho muito pequeno. Agora, eu posso tirar já, ó, essa marcação do meio da cabeça. E o número do olhinho que eu usei foi o número 8. Eu acho que eu não falei antes, né, gente? Ó, fica bem fofinho, ó. Fica perfeito, né? Então, vamos continuar. Essa a gente fez a carreira de número 9. Agora, a 10ª a gente já vai diminuir. A gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já fiz 2, ó. Deixa eu ver, eu botei o marcador ali, isso. E uma diminuição. A diminuição, gente, tem que cuidar, porque às vezes a gente não consegue pegar direito. Eu sempre faço assim, ó, pra ver qual é, ó. Este é um e o próximo aqui é o outro, ó. Às vezes é difícil de achar o pontinho, né? A alcinha do ponto, né? Porque ele fica escondido no meio do... Ó, aqui é o outro. Então, ali eu sei que é um e aqui eu sei que é outro. Então, eu vou pegar para fazer a diminuição. Fiz a diminuição. Agora, eu sei que é no próximo aqui, não é muito pertinho, né? 2 pontos baixos e uma diminuição. Isso. 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó. Viu que às vezes ele é mais difícil de pegar. Depois que a gente pega a prática, vai. Opa! Dois pontos baixos e uma diminuição até o final. Vamos ficar com 12 pontos no final.
Agora a gente pode colocar já um pouco de enchimento, né? Para depois não dificultar muito também. Então, para colocar o enchimento também, como é uma peça pequena, a gente vai colocando aos pouquinhos, né? Bem pouquinho, assim, não vai colocando uma bolona muito grande, senão ela vai embolar, não vai ficar legal. Eu tenho também um vídeo mostrando como a gente coloca enchimento, é bem bacana. Algumas pessoas perguntaram, né? Tinham dúvidas, eu fiz um vídeo assim. Então, se vocês quiserem ver, eu vou deixar também o link no cantinho. Ó, vou colocando aos pouquinhos, né? Mas se precisar, só para não ficar muito difícil de trabalhar. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto, ó. Na verdade, não vou fazer. Vou deixar até meu marcador aqui, porque a gente vai fazer agora só diminuição até o final, tá? Que a gente tá na última carreirinha, na carreira 12, a gente vai fazer, então, 6 diminuições, para ficar depois com 6 e finalizar. Aqui tá uma alça e aqui tá a outra. Quem disse que ia ser fácil, né, gente? Aqui e aqui. Isso aí. Uma. Olha só, gente, uma dica, se ficar difícil pra gente achar a alcinha, ó, eu peguei uma agulha de tapeçaria, ó, puxei pra cima um pouquinho, porque às vezes ela fica emendada as duas, ó, fica encolhida, não dá pra gente ver, ó, a gente pega as duas juntas, ó. Também assim, ó, como essa linha, ela é uma fofinha assim, não, se a gente errar, eu peguei, em vez de pegar a alcinha, pegar a parte de baixo, não vai aparecer nada, né, gente? Então não precisa ser uma coisa assim, ó, tem que pegar a alcinha do ponto. Ela não aparece, ela é... Nesse ponto ela é ótima de trabalhar porque ela não vai aparecer assim um defeito se eu peguei no pontinho de baixo, se eu peguei na alcinha do ponto para fazer a diminuição. Então isso é bom. A única coisa que tem que cuidar é que não, é que tem que pegar bem, não pode escapar para depois não ficar furinho, né? Pronto, fizemos todas as diminuições, né, as 6. Agora a gente finaliza com a agulha de tapeçaria. A cabeça não precisa ficar aberta, porque a gente vai prender ela no corpinho depois, assim, ó. Então, a gente tem que finalizar ela, não precisa ficar aberta, né? Que nos outros bichinhos a gente prende às vezes a cabecinha em pé. Essa não, essa é... Eu vou só puxar aqui o fio e vou fazer finalizar. Eu peguei uma agulha bem grossa, ó. Que é mais fácil até. Também cuidar, assim, porque como essa linha, ela tem né, ela é irregular, às vezes ela tranca, daí se tu vai puxar, ela arrebenta e não vem, então já vai colocando e já vai puxando pra fechando, ó, pra não deixar tudo pro final, né? Fica bem fechadinho, ó. Passa mais um pontinho. Opa. Pronto, tá pronta a nossa cabecinha. Mini cabecinha. Agora a gente vai fazer as orelhinhas dela com a linha cinza, tá? Então, pra fazer a orelha, vou pegar a agulha menor agora de novo, ó. Pra fazer a orelha, então, vou fazer anel mágico e colocar 6 pontos baixos em anel mágico. 6 pontos baixos.
Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento e um ponto baixo. Vamos ficar com 9 pontos no final, não com 12, né? Como a gente costuma fazer. Então, vou fazer um aumento. Vou colocar meu marcador aqui, né? Pra gente não se perder. Um aumento e um ponto baixo. Ficamos com 9 pontos no final. Uma orelhinha bem pequenininha. Agora a gente vai fazer mais 3 carreiras. 3, 4 e 5 de 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. 3 carreiras então, tá? Até a quinta. Essa é a terceira, mais 2. Sem aumentar e sem diminuir. Então, até a carreira quinta, até a carreira de número 5, sem aumentar e sem diminuir, 9 pontos baixos. Vamos fazendo, depois a gente volta. Então, finalizamos, né, a orelhinha. A gente fez, então, 5 carreiras, né? Já fiz mais uma, porque são 2. Cortei o fio, deixei um pedacinho pra gente depois prender na cabeça. Agora, a gente vai fazer a patinha dela da frente, né? Na verdade, a patinha da frente e a de trás, iniciam igual, só que a da frente eu faço uma volta a mais para ela ficar um pouquinho maior, assim, por causa do corpo, né? Para dar aquela alongada, assim, na patinha da frente. Então, para fazer as patinhas, o início dela é anel mágico, 6 pontos baixos em anel mágico. Com a linha cinza, tá? E a agulha 2,5. Número 2 ou 2,5. Tô usando 2,5. 1, 2, 3. Opa. Então, aqui a gente vai fazer como a gente fez na orelhinha. Vou fechar aqui primeiro, unir, né? Vai fazer um aumento e um ponto baixo. Vamos ficar com 9 no final. Opa. Um aumento. Vou colocar o marcador. Um aumento e um ponto baixo. Vamos ficar com 9 pontos no final. Então, finalizamos a segunda carreira, ficamos com 9 pontos. Agora, a gente vai fazer mais uma, a terceira, na linha cinza ainda. Depois a gente muda de cor, com 9 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazer 9 pontinhos. Pronto. Terceira carreira, então 9 pontos. Agora a gente muda de cor. Então, mudei de cor. Agora eu vou cortar o cinza, que a gente não precisa mais. Não precisa mais do cinza. E aqui a gente dá um nozinho, ó, com o rosa, né, pra não soltar depois. Mesmo procedimento na mudança de cor. Mesmo procedimento é bom, né, gente? Mesmo processo, mesmo jeito. Procedimento é uma palavra tão, assim, pesada, parece. Agora a gente vai fazer
Mudamos de cor, 2 carreiras, a quarta e a quinta, vamos fazer 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Eu vou mudar a agulha, ó, botar maior. 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. A primeira carreira agora é fácil, né? Porque a gente vai fazendo pelo cinza aqui. Depois a gente pode contar os pontinhos sempre. 2 carreiras de 9 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Fiz 9, já mudei meu marcador para cima, né? Fiz 2 carreiras de 9 pontos, né? Mudei meu marcador, agora eu vou fazer diminuição, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, pra gente ficar com 6 pontinhos no final. Agora a gente tem que cuidar, porque não é muito fácil de trabalhar. Então, vou fazer aqui, eu já fiz um ponto baixo, mudei o marcador, vou fazer uma diminuição. Ó. Uma diminuição. Agora eu não vou mais poder botar o dedo dentro, que não vai dar. Daí, como eu falei, né, gente, olha os gominhos, ó. Dá pra ver assim, né? Dá pra ver essa alturinha aqui, que é o outro ponto. Fiz uma diminuição, vou fazer um ponto baixo. Acho que eu tô fazendo mesmo, né, no próximo. Mais uma diminuição. E um ponto baixo. De novo, são 3 vezes, né? Aí ficamos com 6 pontinhos. Pronto, agora a gente vai fazer mais 3 carreiras de 6 pontos, então até a carreira 9. Aqui é bom a gente mudar, sempre colocando o marcador, porque é difícil de contar as carreiras, é bem difícil de contar, então se a gente se perde, depois vai ter que desmanchar, né? Então, melhor a gente sempre passando ele pra cima. Então, 6 pontos baixos por 3 carreirinhas. Sem aumentar e sem diminuir. Fiz uma, mais 2. Aqui, se vocês não querem mudar o marcador, pode fazer e contar assim 12 pontos, né? Porque vai fazer 6 mais 6 deu 2 voltas. Daí não precisa mudar o marcador toda vez pra cima, é mais rápido até. Eu costumo fazer assim, eu tenho que fazer 6 carreirinhas de 6 pontos baixos, então eu vou contando os pontos, 1, 2, até o 18, né? Que eu sei que eu fiz 3 daí. É uns truques que a gente começa a pegar depois de fazer. Opa, meu fio tá acabando. Então, finalizamos então os bracinhos e as pernas, patinhas da frente e de trás, né? Como eu falei, ó, essa a gente vai usar como a pata da frente, né? Como se fosse as mãozinhas dela. Então, é um pouquinho maior, eu fiz uma carreira a mais. E essa eu fiz uma a menos para ficar um pouquinho menor, ó, como vai ficar do ladinho, né? No braço para dar aquela proporção maior, assim, de alongamento e a perna exatamente igual, só uma fileira, uma carreira a menos, tá? Então, 2 de cada, da perna, uma carreira a menos. Para fazer o corpo, então, a gente vai usar só a linha, o fio rosa, né? Fofinho rosa, não vai usar cinza mais. Então, aqui a gente vai fazer um anel mágico e vai colocar 6 pontos baixos em anel mágico. Aqui eu tô usando só a agulha grande mais, né, gente? Não tô mais usando agulha pequena, porque com essa linha a gente usa a agulha maior. Que eu tô usando a número 3. Embolou aqui. Não pode embolar, porque depois a gente vai puxar, ela vai trancar, né, por causa da linha de esparelha, e daí não tem como fechar o anel mágico. Então, 6 pontos em anel mágico. Bem soltinho, tá, gente, essa parte.
Como a gente começa o anel mágico, ó, a gente já vai deixando bem soltinho o ponto. Porque senão depois ele vai formar um conezinho, assim, se a gente não deixa, que essa linha, ela fica muito fechadinha, então a gente deixa bem solto o ponto. 6 pontos em anel mágico, eu fiz 2, ó, se a gente se perder não tem como contar. 3, 4, 5, 6. Com cuidado, puxar aqui pra não trancar, ó, também não precisa puxar muito, ó. Não vai ficar buraquinho. Não puxa assim como a gente puxa com a outra linha. Vamos fazer aqui a emenda do outro lado. E já vamos colocar o marcador. Eu vou fazer um ponto aqui e vou colocar o marcador, então. Fechamos aqui o nosso anel mágico. Eu vou fazer um ponto aqui, ó, no próximo. Um só e vou colocar o marcador já, pra gente não se perder. Não pode se perder com esse fio, senão... Pra se achar só desmanchando. 1, 2. 6 aumentos, tá? Ficamos com 12 pontos no final. Deixando bem soltinho o fio, não puxamos, ó, bem soltinho. Pra ele não formar um conezinho embaixo. Senão a gente puxa muito, fecha, ele fica muito fechadinho. Doze pontos baixos, então. Agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento e vamos ficar com 18 no final da terceira carreira. Então, vou fazer um ponto baixo e vou mudar meu marcador para cima. Dois pontos baixos, agora um aumento, né? 2 pontos baixos no mesmo. 1, 2. E um ponto baixo. Assim até o final. Um ponto baixo e um aumento. Então, concluímos a terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 3 carreirinhas, 4, 5 e 6, de 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Mais 3 carreiras, então, 4, 5 e 6. Vou fazer um ponto, vou mudar meu marcador. Tem 2 marcadores aqui já. Medo de perder os pontos. Então, 18 pontos baixos por 3 carreiras. Sem aumentar e sem diminuir, até a carreira de número 6. 4, 5 e 6. Então, vamos fazendo, depois a gente volta. Sempre contando os pontinhos, né? Cuidando para não fazer dois em um buraquinho só. Então, nós finalizamos até a sexta carreira, né? Fazendo só ponto baixo, 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, a sétima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, para nós ficar com 15 no final. Não é um ponto baixo, é 2, então, tá? Então, vou fazer um ponto aqui, vou mudar o meu marcador para cima. Fazemos mais um ponto. E agora uma diminuição. Ficamos com 15 pontos no final da carreira, da sétima carreira. 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Até o final. Então, vamos fazendo, depois a gente volta. Então, agora,
terminamos a 7ª carreira. Fiz um ponto, já mudei meu marcador. Nessa carreira a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final com 12 pontos. Então, fiz 2 pontos baixos, uma diminuição. Até o final, 2 pontos baixos e uma diminuição, ficamos com 12 pontos no final. Então, concluí a 8ª carreira. Agora, a gente vai colocar um pouco de enchimento antes de continuar, porque depois é mais difícil de colocar, fica um buraquinho muito pequeno. Então, vamos colocar enchimento. Colocamos um pouco, então, de enchimento, não vamos colocar muito, não é muito difícil de fazer aqui no final. Agora, a gente vai fazer de novo mais uma carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, pra gente ficar com 9 no final, para fazer a emenda na cabecinha depois. 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos no final, então, aqui a gente corta o fio, deixa ele compridinho pra gente depois prender na cabeça. Aqui eu só puxo, não preciso nem fazer ponto baixíssimo pra encerrar, né? Só puxa pra fora. Se precisar, a gente pode colocar um pouquinho mais de enchimento aqui pra ficar na cabecinha, né? Ficar bem firme quando vai prender. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Pronto, então temos todas as partes dela pronto, ó, as orelhinhas, a cabeça, o corpo, as patas da frente e de trás. Então, agora a gente vai montar ela para ver como é que fica. Eu vou prender com alfinete e vou mostrar para vocês a posição que a gente vai montar ela. Então, olha só, eu coloquei a cabeça no corpinho, ó, e ela é um pouquinho inclinada pra frente, assim. A cabecinha, ela não pode ficar muito virada pra não ficar pra cima, né? Então, a gente coloca, ó, na última carreirinha do rosa, ó, pra fixar no pescoço, pra ficar um pouquinho inclinada, ó. E essa parte, claro, a gente colocou o olhinho, agora não tem como se perder, mas olha como ela tem uma curvinha pra cima, assim, na cabecinha. Eu acho muito fofinho esse modelinho de ovelhinha. Então, a gente coloca assim a cabeça, os braços e as perninhas. Eu queria mostrar como é que eu faço, que é bem simples aí pra aprender, ó. Eu vou finalizar aqui pegando todas as alcinhas, ó, mas eu já vou puxando, né, pra esse fio não trancar aqui. Eu vou puxando ele, ó, em todas as alcinhas. Pra fechar esse buraquinho do final e dar o acabamento. Ó. Fechou, né? Eu passo de volta aqui pra dentro e saio, ó. Uma carreirinha, né? Assim pra baixo. Saio aqui, porque depois eu vou prender ele no corpo só com um ponto, assim. Não preciso fazer muito, né, do ladinho. Então, assim eu fiz, vou deixar até a agulha aqui, assim eu fiz com o braço. E a orelhinha a gente dobra ela, ó. E prende, vou mostrar como é que eu fiz. Eu dobro ela, ó. Assim. Puxo as duas partes direitinho, dobro. E prendo no outro lado, ó. Ó, e vou prendendo aqui, passando por todos os pontinhos dos dois lados, ó. Pra ficar dobradinha a orelhinha. Agora é só a gente prender na cabeça. Vamos posicionar. Ah, não precisa nem ter tirado, né? Daí, onde a gente posiciona a orelha?
Na mesma linha do olho, um pouquinho abaixo, onde termina o olho, eu procuro sempre contar mais ou menos 2 carreirinhas para dentro, ó. Na linha do olho, 2 carreirinhas para dentro. Mais ou menos assim, ela fica viradinha para baixo, né? Ela não fica muito para cima. Do outro lado, a mesma coisa. Na linha do olho, 2 para dentro. Pode até ser um pouco mais viradinho, não precisa ser tão para baixo. Sim. Ó. Pode ser um pouquinho mais pra cima, né, gente? Porque ela, como ela é pequenininha, ó, um pouquinho mais pra cima, então, não, mais ou menos no meio do olho, então, não embaixo, ó. Não fica muito pra baixo. Assim. Então, a gente tem que ir posicionando e ver como a gente gosta mais, né? Isso é uma questão bem pessoal, assim. Às vezes, algumas pessoas olham e preferem um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima. Então, é bem pessoal, assim. Por isso que os bichinhos são... O mesmo padrão fica diferente, às vezes, das pessoas fazendo, né? 2 pessoas fazendo. Posiciona assim. E o bracinho, a gente vai pegar o que é maior, como eu comentei, né? Que a gente fez uma carreira a mais. Então, a gente deixou a linha pra fora, ó. Vai posicionar aqui. E só vai fazer um pontinho, né? Pode até fazer um pontinho atravessando os dois, nem precisava usar a linha dos... Ó. Fazer um ponto em cada um, ó. Vai ficar o bracinho assim, daí. Preso assim. Pode até puxar um pouquinho para ele encolher um pouquinho, ó. Como essa linha, ela é fofinha, ela às vezes, né, fica mais aberta. Conforme a gente coloca enchimento, ela estufa mais, então a gente pode até apertar um pouquinho e vai ficar assim, o bracinho. E aqui embaixo a perna, então. Aqui. Dos 2 lados. Tá? Pra ficar assim. Dá pra contar, vamos ver aqui. 1, 2, 3, na terceira carreirinha, ó. A gente prende assim, dos 2 lados. Sempre parelhinho com a orelha, né? Vai ficar muito fofa essa ovelhinha, gente. Vamos prender, então depois a gente volta pra ver como é que ela ficou. Olha só, gente, já prendi quase toda, ó. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu acho bem legal. O braço eu prendi normal, né? Os 2, ó. A perna eu fiz assim, ó. Aí prendi aqui. E aqui, ó, dentro na parte interna, eu fiz um pontinho com cor pra ela ficar fechadinha, ó. Senão ela vai ficar muito aberta. Não fica legal, daí parece que ela fica com o pernão aberto, né? Então, olha como é que eu vou fazer aqui, vou mostrar. Eu prendi aqui, né? Saí aqui dentro do corpinho com fio, ó, e vou pegar mais ou menos no meio da perninha, uns 2 pontos, ó. Vou pegar uns 2 pontos da perna. Opa. Ó, vou prender no corpo pra ele ficar fechadinha a perninha, ó. Acho que fica mais bacana, mas daí vai do gosto de cada um, né? Ó, fica fechada a perninha, daí fica mais bonitinha, ó. Só fazer uns 2 pontinhos aqui pra fechar, né, pra ela juntar, pra ela ficar juntinha no corpo. Fazer uma laçada e tá pronto. Assim ela não abre mais. Esconde o fio aqui pra dentro. Pronto. E a orelhinha eu queria mostrar também como é que eu faço pra prender. A gente dobrou ela, costurou, né? Então, a gente alinhou uma, eu já prendi, ó, mais ou menos no meio do olho, ó, bem, deixando 2 carreirinhas, né? Aqui deste lado a mesma coisa. Coloquei um alfinete, eu vou começar a prender de trás pra frente, ó, onde tá meu fio. Daí, o que que eu faço? Eu passo, dou um ponto no corpinho, ó, na cabeça, no caso, né? Dou um ponto, tento pegar mais, não pegar só um fiozinho para não ficar muito
fininho assim de prender. Passo. Opa. Essa parte de costura, de prender as partes, a gente tem que ter... Aqui já ficou, não ficou bom, ó. Passei muito adiante, tem que tirar. A gente tem que ter um pouco de paciência pra ficar bem parelhinho, ó. Passei muito pra baixo, ia ficar aparecendo no rosa ou cinza. Então, vamos fazer de novo. E também passei do lado errado, né? Ele saiu pra baixo, eu tenho que passar, então, de baixo pra cima. Ó. Volto pra dentro da orelhinha, pego 2 pontinhos, ó. Passo pra dentro da cabeça de novo. Saio lá em cima. Um pouquinho mais adiante pra passar mais ou menos no meio da orelha. Ó, saio embaixo. E ficar viradinha pra frente, né? Sempre olhando pra ver se a posição dela tá certa. Porque depois, se a gente prender errado na primeira vez, pra tirar esse fio rosa é muito difícil, assim, de cortar, é ruim. Daí, de cortar um pouquinho dele, ele já abre. Ó, passo por baixo, né? Do corpo, ó. Da cabeça, que faz parte do corpo. E aqui eu faço assim, quer ver? Eu vou fazer um ponto aqui na frente, ó. Vou sair bem pertinho. Daí, olha como eu faço pra ficar bem firme. Eu passo pela frente aqui da orelha, ó. Por dentro, né? É assim mesmo que ela... Como a gente costura, ela fica às vezes meio difícil de passar a agulha, ó. Daí passo dentro da cabeça e saio lá atrás, ó. Ó. Tá vendo? Atravessei. Daí, ela fica bem firme e bem firme aqui na frente também, ela não vira, ó. Eu gosto de fazer assim sempre nas orelhinhas. Que são assim, viradinhas, né? Aqui a gente passa mais uma vez. Opa. E aqui dá uma laçada, eu vou fazer na parte de baixo, que é mais... que não aparece. Só passo aqui por dentro e dou uma laçada. Pronto. Agora a gente esconde o fio. Puxa e dá uma ajeitadinha depois na orelha. Ó. Virar um pouquinho mais pra baixo, assim, né? Pronta a nossa ovelhinha. Agora a gente pode botar, decorar ela, né? Colocar um topinho no cabelo. Eu sempre gosto de colocar uma coisa ao redor do pescoço, assim, pra não aparecer a costura. Se bem que essa aqui não aparece, né? Por causa do fio. Mas fica bem bacana a gente decorar um pouquinho ela. Então, com a nossa ovelhinha finalizada, eu coloquei um topinho nela com um rosinha, uma cor um pouquinho mais escura. Eu vou mostrar agora como eu faço esse fechinho aqui. Essa argolinha maior, eu abro ela, ó, pode ser com essas alicates ou com a tesoura mesmo. Ela é um pouquinho dura de abrir, mas com a tesoura também tem como abrir. Eu abro ela pro lado, opa, viro assim, ó, abro ela um pouquinho e vou colocar ela na cabecinha direto, ó. Pegando bastante fio junto, ó, pra depois não arrebentar, né, ó. Coloquei ela aqui na cabecinha. Pra prender pode ser um pouquinho mais pra trás, né? Não precisa ser tão pra frente também. Pode ser aqui, ó. Pegando bastante fio junto. Pra não estragar, né? Pra não arrebentar, né? Fácil, ó. Daí eu deixo ela aqui abertinha. E vou fazer esse fio aqui com o terminal. Então, eu vou colocar o fio
aqui. Fecho ele, coloco aqui. Agora fecho esse terminal aqui dos dois lados, com esse mesmo alicate. Opa! Fecho dos dois lados, aperta bem, pra não soltar, ó. Então, eu vou colocar essa argolinha aqui, ó, que ela é assim, ela é trespassada, ó, não tem como abrir depois, é bem boa essa argolinha. Vou colocar ela pra juntar as duas partes, o fecho com essa tirinha, né? Que é o pra pendurar. Então, eu vou abrir ela aqui, ó. Isso aqui é como se fosse aquelas argolinhas de chave, que a gente usa pra chave. Vou colocar aqui. E o fecho também, ó. Ela tem o mesmo sistema daquelas argolas para chave. Daí eu vou colocar, passar tudo pro outro lado. Ela ficar dentro, ó. Pronto. Agora a gente coloca esse fio aqui na argola maior que a gente colocou na cabeça. E fecha ela. Viram que ela entortou um pouquinho, daí pra fechar ficou mais difícil, porque ficou uma em cima da outra, ó. Mas ó como fica bem fechadinho. Não tem como ela sair mais. Agora a gente vira ela pra dentro assim. Nem precisa, né? Mas, ó. Daí ficou pronto o nosso prendedor pra fazer um chaveirinho, se a gente quiser, né? Fazer a ovelhinha de chaveirinho. Também não é necessário, mas olha como fica bacana. Olha só, gente, faltou uma parte que eu tava esquecendo, que é a gente bordar a boquinha dela, né? O focinho. Daí como é que eu faço, ó? Eu marquei, ó, com alfinete. Vou tirar aqui pra gente ver onde é direitinho. É, ó, na segunda carreirinha, né? Eu faço ele assim alinhado com o olho, ó. Aqui eu marquei no cifurinho. Do outro lado também, ó. Alinhado com o olho. Ó. Eu marco assim e olha como eu faço, ó. Eu venho aqui de baixo, ó. Depois dessa primeira carreira que a gente faz, ó. Aqui, bem retinho, né? No meio. Passo a linha lá pra cima. Deixo um pedacinho aqui, porque depois eu vou prender com a outra. Vou amarrar com a outra que eu voltar. Aqui eu venho pra baixo de novo. No meio, pode ser bem no meio, ó. Saio na outra. Vou tirar agora os alfinetes, não precisa mais. Faz aquele Vzinho, né? O focinho dela, vou passar mais uma vez. Com essa linha mais fina. Pode ser uma linha de bordar. Eu usei uma linha de rolinho daquelas Cleia, que ela dura mais, né? Vou passar mais uma vez em cada para ficar mais, para aparecer mais. Agora eu volto aqui por dentro, né? E saio aqui embaixo. E aqui também eu passo umas duas voltinhas aqui para dar o risco da boquinha para baixo. Essa pontinha fica aqui, depois a gente prende junto. Mais uma vez, então, para ficar igual. Isso é só uma sugestão, né, gente? Pode bordar assim, cada um com o seu jeitinho também. Aqui eu faço assim, ó, que daí fica bem prático. Dou um nozinho. Depois ele fica escondido ali pra dentro, não aparece nada. Ó, mais um.
Eu coloco a linha lá pra dentro, escondo, ó. Saio mais adiante. Aqui a gente corta. E essa aqui a gente coloca pra dentro também. Como não vai dar pra colocar assim, eu vou colocar com a bundinha da agulha mesmo. Saindo aqui. Prontinho. Cortamos. Agora sim. Bordamos a boquinha dela, que eu tinha esquecido. Ó, fica bem fofinho, né? Gostaram, gente, do passo a passo da nossa ovelhinha? Não é muito fácil, né? Mas a gente consegue fazer. Só a gente praticar um pouquinho que a gente consegue. Então, para vocês que me assistiram até aqui, muito obrigada. Se não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, ativa o sininho para receber as notificações, que a gente vai estar colocando muita coisa legal ainda, né? A próxima, como eu falei, é a mamãe dessa ovelhinha miniatura. Então, compartilhe este vídeo, curte, comenta, deixa os seus comentários se tiver alguma dúvida sobre essa linha, sobre como fazer, se tu me diz se tu conseguiu, se tu achou muito difícil, vou ficar muito feliz em saber. Então, um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!